Tem um capítulo do Watchmen, capítulo 6, esse HQ lendário do Alan Moore, no qual o personagem, o Rorschach, ele tá preso e desiludido com o mundo e ele encontra um psicanalista que tá otimista. Esse psicanalista tá otimista porque ele vai mudar o Rorschach, ele vai tornar ele uma pessoa mais otimista. Não, Freud. O Rorschach, ele é um niilista, ele agride pessoas para conseguir o que quer, e ele é um fascista mais ou menos convicto. Claro, ele é um personagem profundo, é certo. Ele sofreu violência na infância, ele cresceu desamparado em um contexto bem desfavorável. Sua mãe era prostituta, que transava na frente dele, e ele apanhava todo dia na frente de casa, porque ele morava num bairro violento e por aí vai. Já o psicanalista é um senhor rico, otimista, e que apesar de ter enfrentado dificuldades na vida, ele nunca enfrentou a brutalidade da vida, a brutalidade do mundo. Nesse capítulo 6, justamente esse psicanalista está convicto que vai convencer o Rorschach a ter uma visão mais positiva do mundo, que na visão dele é uma visão correta. E ele pergunta quando é que o Rorschach se tornou o Rorschach. O personagem então conta que ele no começo combatia os bandidos, ele é meio que um justiceiro, né, que vai pra rua e combate o crime por ele mesmo. Ele combatia o crime e deixava os bandidos vivos. Mas ele fazia isso porque ele era muito mole, né? Ele era muito suave. Até que um dia, uma menina de 6 anos foi sequestrada, esquartejada, estuprada e mandada como comida de cachorro. E ele, ao ver isso, se tornou esse personagem niilista. E nisso, o psicanalista quebra, né? Ele fica tipo, ups, que meta, né? Talvez ele tenha razão. E o próprio psicanalista se torna também um pessimista. Termina o casamento, não consegue mais viver direito. Ele nunca mais vira o mesmo. Ele acha que o mundo é uma merda depois de descobrir essa história. Então, assim, o Rorschach se torna esse niilista. E no primeiro momento, faz sentido, né? Ele vivenciou muita violência, se viu desamparado, encarando um mundo no qual existe uma violência brutal e sem nenhum sentido. E a solução que ele encontrou para isso foi a violência. Não é uma solução tão boa, é verdade, porque a violência continua mesmo ele combatendo o crime. O defeito do Rorschach é tentar trazer uma solução individual para um problema que é coletivo, que é estrutural. Mas numa coisa o personagem tem razão. O mundo, de fato, é terrível. Ainda mais em contexto de guerra iminente como é o universo de Watchmen. Mas a distorção da crença do personagem é achar que a realidade é apenas terrível. Sim, existem muitas crianças morrendo agora de maneira violenta. Em Gaza, por exemplo, dezenas por dia. Mas a realidade não é apenas violência. Existem pessoas vivendo e ajudando o próximo. Basicamente, deve estar acontecendo isso agora no seu bairro. Alguém sendo gentil com outra pessoa. A expectativa de vida cresceu nos últimos anos, mesmo nos países pobres, e a mortalidade infantil, por conta da ciência, também desceu muito. Basta ler aquele poema do Ferreira Aguilar, né, o poema brasileiro. Cada 10 crianças que nasciam no Piauí, 7 morriam até os 5 anos. Hoje esse número é menos de 1. Então, isso é relevante. E você não precisa acreditar em mim, são dados, né? Basta ver o World in Data ou ler o novo Iluminismo do Steven Pinker. Em suma, existem coisas positivas, mas evolutivamente a nossa espécie tende a focar no negativo. Por quê? Porque a gente vivia num contexto desfavorável, um contexto que ser otimista fazia você morrer, mas a gente não tá mais na savana. A gente agora tá num mundo que tem smartphone, no mundo que tem geladeira, no mundo que tem supermercado. Então a nossa expectativa não é mais de 25 anos, como de um caçador-coletor, mesmo com todas as contradições do capitalismo. Mas isso também não quer dizer que a gente deve se tornar otimistas ingênuos. O psicanalista da história, ele é ingênuo porque ele nunca viu a brutalidade do mundo. Se o Steven Pinker é otimista com o futuro do mundo, isso se dá em parte porque ele é um velho branco, de olho claro, canadense. Faz sentido ele estar otimista, ele não está na América Latina. Os antepassados dele não sofreu um processo aí de 100, 200 anos de expoliação. Ele não está tão preocupado com a catástrofe ambiental ou com o capitalismo, ou supostamente para ele o capitalismo não é tão ruim e existem iniciativas para acabar com essa catástrofe ambiental, segundo ele, né? Mas, repito, ele está falando isso num lugar bem privilegiado do mundo. Ele tem o privilégio de não se preocupar por agora, mas o fato é que mesmo pessoas que vivenciaram a brutalidade do mundo podem ter esperança e não recair no niilismo. De fato, teve um senhor que viveu algo tão ruim ou pior do que o Rorschach,
e mesmo assim não caiu no niilismo, que foi o Viktor Frankl. Basicamente, ele era um psiquiatra até que ele foi capturado por ser judeu e vivenciou anos as matanças dos campos de extermínio nazista. Ele próprio quase morreu e viu muitas pessoas morrerem, né? Então, gente virando sabão, gente morrendo em câmara de gás, gente morrendo porque perdeu a esperança. Então, só ficava deitado, não levantava mais, só parava de comer e eventualmente morria. Então imagina aí, né? Você não tem comida direito, você não tem bebida, você vê seus conhecidos morrerem numa câmara de gás e você não tem mais a oportunidade de ver a sua esposa, os seus pais, e você nem sabe se eles estão vivos. Essa foi apenas uma parte do tormento dele. E o que é que manteve o Viktor Frankl vivo? Segundo ele, foi a vontade de rever a esposa e a vontade de escrever um livro. Isso ele fala no livro Em Busca de Sentido. Ele sobreviveu aos campos de concentração, mas tragicamente ele perde a esposa que tanto queria encontrar, assim como seus pais que também morrem nas câmaras de gás. E nesse ponto você deve imaginar, então esse cara deve ter mudado de ideia, né? Ele estava todo otimista, e depois que ele perdeu tudo, ele virou niilista também, assim como o Rorschach. Mas não, depois que ele perdeu a esposa, ele criou uma terapia chamada terapia do sentido, a logoterapia, que é bem famosa, né, a terapia do propósito, para ajudar as pessoas a encontrarem os seus próprios propósitos. O pressuposto do Viktor Frankl é simples, né? Se eu, que perdi tudo, uma das maiores tragédias humanitárias da humanidade, conseguir achar propósito nessa situação, que aparentemente é sem sentido, né? Só uma matança bruta e violenta, então eu consigo ajudar pessoas a encontrarem o seu próprio propósito. E lembra que ele queria sobreviver para escrever um livro? De fato, ele escreveu vários livros, e um desses livros foi o Em Busca de Sentido, no qual justamente ele fala o que o manteve vivo e por que achar o propósito faz você ter uma vida bem melhor, mesmo em contextos extremamente desfavoráveis. Então, segundo Frankl, o problema não é o sofrimento humano, e sim o sofrimento humano sem propósito. Ele basicamente cita o Nietzsche em Além do Bem e do Mal. Tendo-se um porquê, suporta-se qualquer como. Então a questão não é sofrer, e sim sofrer sem sentido. Em suma, certamente existem muitas tragédias acontecendo agora, assim como muitos atos de bondade e de gentileza. As tensões do capitalismo talvez tornem o mundo impossível de viver e talvez nossos netos nem conheçam mais o mundo que a gente conheceu, ainda mais vivendo nos trópicos. Ao mesmo tempo, é impossível negar que hoje temos condições de vida bem melhores que no passado. Você agora não está morrendo de tuberculose, você não está trabalhando 16 horas numa mina de carvão, e isso não quer dizer que muita coisa deve ser mudada, assim, muita coisa está errada e muita coisa deve ser mudada. Mas, em minha opinião, recair no niilismo ou te deixa impotente, triste, deprimido, disfuncional, não indo atrás de mudanças, o que não é interessante, ou te deixa disfuncional e meio sociopata, tipo o Rorschach, e talvez existam opções melhores. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o gostei e se inscreve no canal.